Sejam muito bem-vindos à nossa aula, à nossa live dos cabeleireiros 10 em 30. E o que significa 10 em 30, Dé? Quem já faz parte do meu time de alunos sabe muito bem que 10 em 30 significa faturar 10 mil reais em 30 dias. É ter um faturamento de 10 mil reais em um mês, trabalhando e atuando nessa área e direcionando, né, a nossa expertise, se tornando um expert em mechas. Então, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de quarta-feira e a partir desta quarta-feira, nas próximas, o nosso objetivo é trazer conteúdos sempre à noite, neste horário, para que você que não consegue estar assistindo às 2 horas da tarde, consiga estar aqui às 19 horas comigo, certo? Se você está entrando aqui no YouTube, não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para receber todos os vídeos novos e ser avisado também das aulas ao vivo. Bora! O tema da nossa aula de hoje é 4 dicas para cobrir os brancos perfeitamente. Só que eu não gosto de dar só 4 dicas, eu tenho aí mais dicas para vocês, para que você entenda como funciona de fato a cobertura de brancos. Queria trazer uma modelo aqui para vocês, mas infelizmente a gente não vai ter modelos nessa aula. Nas próximas aulas eu quero trazer modelos sempre para que você veja a prática de um salão de beleza. Certo, gente? A aula de hoje ela é mais teórica, porque quando a gente fala de cobertura de brancos, a gente não fala somente de prática. Se eu falar como fazer a prática de uma cobertura de branco, é muito simples, não é verdade? É só dividir o cabelo em divisões simples e aplicar produto na raiz. Bom, isso todo mundo sabe fazer e é simples de ser aplicado, certo? Mas o que você talvez não saiba, que talvez você não tenha aprendido ou que talvez você não tenha dado importância é que cobrir branco não é só aplicar a base. Não mais, né? Na verdade nunca foi, mas quanto mais conhecimento a gente busca nesta área, mais informação valiosa a gente encontra. E eu demorei muito tempo para encontrar essas informações valiosas. Que informações é? A informação de cobrir o branco corretamente. Não só com oxidante certo, mas em composição, com uma composição correta, tá? Então aqui, eu vou anotar algumas informações para vocês. Gosto muito de escrever, dizem que quando a gente escreve parece mais inteligente, então bora! Quando a gente fala de cobrir brancos, aqui vai a nossa primeira dica. O que você já ouviu falar é, para cobrir brancos eu tenho que usar oxidante de 20 volumes. Sempre. Fato ou fake? Aí, responde pra mim, fato ou fake? Para cobrir brancos, eu tenho que usar 20 volumes. Sempre? Podem comentar, eu quero que você consiga estar comigo aqui falando nessa live, dando essa opinião. Manda, manda. Para cobrir brancos, eu tenho que sempre usar 20 volumes? Tem gente colocando fato, 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 verdade, já aprendi muito com você, fato, fato, fato. Vamos lá. Para cobrir brancos, 20 volumes, fato ou fake? Não é só 20 volumes, então é fake, tá? Para cobrir brancos, é a partir de 20 volumes. Fato. Mas não é somente o branco, o 20 volumes, que faz a cobertura completa. Tudo depende do resultado final da cor da minha cliente. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. 10 volumes tem um peróxido de 3%. Então tem um levantamento cuticular leve, moderado. 20 volumes, um levantamento cuticular maior, tá? Por que, Débora? Por que 20 volumes, 10 volumes é 3%, 20 volumes é 6%? Como funciona essa porcentagem? Como que eu identifico essa porcentagem e como que eu identifico a cobertura ou não do branco com oxidante certa? Se eu utilizo 20 volumes, é a partir de
E aqui eu cito alguns exemplos. Se a minha cliente quer uma raiz, ela tem uma raiz na altura de 5 e ela quer uma raiz cor, base, na altura de 8, tá? Ela quer cobrir branco e deixar o cabelo na altura de um 8. 5, 6, 7, 8. Eu tenho que me preocupar, quando tem cobertura de brancos, não só com a porcentagem do branco. Eu preciso me preocupar com a porcentagem do cabelo natural que está ali. Porque é o cabelo natural que vai definir a nuance de neutralização ou a abertura deste fundo de clareamento. Em algumas situações, a cliente quer ficar na altura de 8.0, supondo. E ela sai do 5.0 natural. Ela tem mais ou menos aqui 60% de brancos e, né, o restante 40% de cabelo natural. Quando a gente faz a cobertura deste cabelo branco, supondo que o natural dela é 5.0 e ela gostaria de chegar na cor de, vamos colocar uma cor um pouquinho aqui, 8.0 que a gente estava falando, tá? As clientes mais senhorinhas que querem aquele loiro natural, mais bonito, mas ela tem 40% de natural e 60% de branco. Neste caso, eu uso 20 volumes e 8.0? Respondam. Quando eu utilizo 20 volumes, porque eu estou engessado em 20 volumes para a cobertura de branco, eu acabo esquecendo que a base natural vai ter um desbotamento moderado a leve, alcançando um fundo extremamente quente, fazendo com que o resultado final não revele um 8.0, mas revele um 8.4, 8.44, 8.64 e às vezes não alcançando o 8, parando no 7 por conta do fundo, ele para no 7, 4, fica ruivo, ao invés de ficar loiro. E aí entra a nossa explicação para isso. Quando isso aqui é totalmente colorimetria capilar, ela quer 8, sai do 5 para o 8. Lembrando que quando a base natural é 5, tem bastante pigmento granuloso. Para alcançar o 8, tem mais pigmento difuso. Então eu tenho que me preocupar, eu tenho que começar a contar, ó, X, o volume a partir do número que eu vou sair. Se a base é 5, 5, 6, 7, 8. Então, para essa cor de cabelo, 8.0, eu preciso usar, aqui ó, vou colocar em vermelho. Preciso usar 8.0 mais a cor de nuance, que eu já vou falar pra vocês, e OX de 40 volumes. Se eu usar 20 volumes, o resultado do cabelo, 5, 6, 5, 6. O fundo revelado vai ser o 6,64. E aí o cabelo vai ficar mais ou menos um acobreado avermelhado. Ele não vai ficar loiro. Aí a culpa não foi do produto, a culpa não foi da cliente, a culpa foi da soma errada. Da soma da oxidante. A oxidante é totalmente responsável pela descoloração oxidativa. Quando a gente faz uma coloração, o oxidante que vai ter o papel fundamental de oxidar a base, o pigmento natural do cabelo e revelar o seu fundo. Mas somente em casos de cabelos naturais na cobertura de branco. Se aqui tivesse cabelo com coloração, não seria possível isso. Teria que ser feita uma descoloração, tá? Mas falando de coloração, se a cliente vai ser 8, eu uso 40. Se a cliente quer ficar 7.0, eu uso 30. Saindo do 5. Se a cliente quer
6.0, eu uso 20. Se a cliente quer 5.0, eu uso 10? 10 não cobre branco. Eu uso 20. Então, eu entendo com isso que a partir de 20 volumes, a cobertura de brancos acontece, tá? Porque acontece o levantamento cuticular para entrada de pigmento superficial. O branco, ele é vitrificado. Esta é a palavra, vitrificado. Que significa que a sua cutícula é extremamente selada, fechada, tá? E ele é transparente lá dentro. Parece um copo de água vazio. Pena não ter um copo aqui. É um copo vazio de água. Lá dentro não tem pigmento, tem pouquíssimos, tá? Pouquíssimos... aqui, ó. 2 copos, ó. Aqui, tá? Aqui eu tenho um copo, ó. Esse copo tá maior. Cabelo branco. Cabelo com coloração. É isso. Cabelo sem coloração. É isso, cabelo branco, tá? Ele é transparente. Então, quando eu faço... Quando eu tenho que colocar um pigmento aqui, eu tenho que ir com força para conseguir entrar. E a OX de 10 volumes não tem essa potência. Quando a gente faz, então, uma cobertura de brancos, é a partir de 20 volumes. Se você usava 10 até hoje, estava errado. A Dermas cobria naquele momento. Mas a cliente lavava 1, 2, 3 vezes e acontecia a transparência. E a transparência acontece mesmo. E a culpa não é sua, a culpa é que o cabelo branco é difícil de criar fixação, de entrar ali o pigmento, tá? E 20 volumes me auxilia nisso. Mas a oxidante, ela também não é só responsável pela abertura cuticular para ter a fixação. Ela é responsável também na abertura cuticular do cabelo natural para sair o pigmento que tá ali, pigmento natural. E quando ele sai, eu alcanço o fundo de clareamento certo, que corresponde à altura de tom que a cliente quer ficar. Então, eu sempre faço o cálculo da OX. Se a cliente quer usar base 8 e ela tem uma base natural 5 restante ali no meio do branco, eu me preocupo com aquela base 5 e eu conto a OX a partir dela. Base 5, 5, 6, 7, 8. Ela quer ficar 7, 5, 6, 7, 30 volumes. Ela quer ficar 6, 5, 6, 20 volumes. Ela quer ficar 5, 20 volumes, porque é a partir, tá? Mas, vamos lá. A cliente tem 60% de brancos e ela também. E eu vou usar a OX certa, porém, a OX vai revelar fundo de clareamento. E o fundo de clareamento tem um percentual de grande a moderado, né? De calor, de vermelho, de cobre, de amarelo. Sabendo disso, se eu colocar somente a base, sozinha, sem nenhuma nuance, a cor que vai aparecer no cabelo é a base igual nuance que sobra. Como assim? Aqui eu tenho 60% de brancos e o branco vai ser cuidado, vai tá aqui, ó, tapadinho pela base, tá? A base cuidou do branco. Mas o natural revelou seu fundo com a OX de 40. Então, se eu usei 40, revelou o fundo 8,43. Ou, supondo, 8,43 ou 7,4 ou 6,64, certo? Fundo 6 de clareamento, fundo 7 de clareamento, fundo 8 de clareamento, que é representado pelas suas nuances que estão ali na estrela. Isso aí, se você me acompanha, sabe de cor. Sabendo disso, eu sei que para acontecer a cobertura, a base cuida. Mas para acontecer a neutralização desses fundos, porque se eu usar só a base e a X de 40, o resultado do cabelo vai ser um 8,43. O branco vai estar coberto, porém a cor revelada vai ser o reflexo e a nuance 43.
que eu faço então, Débora, para acontecer a neutralização? A neutralização fiel deste fundo 8 de clareamento seria adicionar ao 8.0 na mistura um 8.12. Mas eu sei que pouquíssimas empresas trabalham com 8.12. Elas trabalham com 8.1 ou 8.2. Então, sabendo disso, você pode usar 8.1 mais 8.2. Qual é a medida, Débora? Cobertura de branco é creme e AX, 1:1, que significa 20 gramas de creme pronto mais 20 gramas de AX. Medidas iguais para ter consistência na fórmula e cobertura perfeita. Mas, sabendo disso, que eu vou usar mais 2 nuances. O que eu tenho que fazer aqui? Eu usaria o 8.0, 20 gramas. 8.1, 10. 8.2, 10. Eu uso sempre o dobro de uma única cor base por metade de cada nuance. Por quê? Porque a base que vai cuidar desse 60% de branco. A nuance vai cuidar do fundo revelado da cor natural. Parece doido, mas dá certo. Vamos lá para a próxima página. Esse é abrir um fundo de clareamento em uma base que tem muito cabelo natural. Agora a gente vai voltar ao que acontece sempre, tá? Isso aí foi o que pode acontecer de vez em quando. Mas o que acontece sempre, sempre, sempre é uma cliente que tem uma base natural 5.0, tá? Pouquíssimo cabelo natural aqui. Ela tem, supondo, 20% de cabelo natural e o resto é cabelo branco, 80% branco. E essa cliente, ela quer ficar com a sua base natural, que é 5.0. Tá, Dé, ela quer ficar 5.0. Então, eu uso 20 volumes? Com certeza, 20 volumes. Para que usar mais se eu não vou movimentar fundo? Se eu não vou sair do 5 e ir para o 7, não vou sair do 5 e ir para o 8. Se eu for sair do 5 e ir para o 6, aí é 30. Mas se eu vou sair do 5 e ir para o... Aliás, desculpa, é 20 igual. Se eu sair do 5 e ir para o 5, é 20 a partir de 20 volumes. Menos que isso não dá. 5.0. A cliente tem 80% de brancos. Eu tenho que preocupar com a nuance, Débora? Eu tenho que me preocupar com a nuance. 20% de cabelo natural. Mas, neste caso, tem bastante cabelo branco. Muito cabelo branco. Que nem tem fundo de clareamento que reflita no branco, né? O fundo 10 tem amarelo ainda. O que eu faço, então, nesse caso? Um cabelo natural, ele precisa de fundo, de base, de pigmento que sustente a cor superficial, né? Se eu colocar só uma base pura, ela vai cobrir branco? Vai instantaneamente ou vai ficar com aquela transparência, aquela cor de burro quando foge. Então, eu vou dar aqui uma cor coringa, que eu sempre aviso vocês, que eu sempre dou pra vocês e que dá super certo. Pra fazer um 5.0 fiel, eu preciso utilizar um 5.3. Aqui eu tenho 20% de 5.0 natural no cabelo. Esse 5.0 natural vai virar 6.64, tá? Porque ele vai revelar 20% por conta do OX. Mas o branco, ele precisa de força para ter uma cobertura. Só o 0 não vai resolver. Eu preciso de nuance dourada. O dourado, gente, vai ser a sustentação da cor da cliente. É o que vai deixar o 5.0 por mais tempo fiel, sem desbotamento. Mas não basta só o 5.0 e o 5.3 na soma deste resultado. Eu preciso de 5.1 ou 5.11, o que você tiver.
Por que que vai entrar o 5.1 ou 5.11? Para, 5.3 vai ajudar na cobertura. 5.1 vai neutralizar fundo desbotado dos 20% de cabelo natural. E o 5.0 vai ser a cor que vai aparecer. Esse cuida desse, esse cuida desse e esse sobra. Sobra. E é a cor que aparece. Eu consigo fielmente um 5.0. Mas se eu usar só o 5.0 nesse resultado, Dé, como é que vai ficar? Ele ficaria com uma sobra de cobre, por conta dos 20% de branco, de cabelo natural, e não teria uma cobertura fiel, porque esse 5.0 se daria muito trabalho para cobrir, muito trabalho. E ele precisa de mais para ter a neutralização completa, tá? Lembrando que é 20 volumes, tá? A partir de. Certo, Débora? 80% eu também já ouvi falar sobre pré-pigmentação. Quem aí já ouviu falar? A pré-pigmentação resolve? Sim, acima de 80%. Se eu usar abaixo de 80, eu vou ter uma sobra exagerada de calor. Mas acima de 80, eu preciso da pré-pigmentação para ter uma cobertura fiel e completa. Como que a gente faz a pré-pigmentação nesse caso? Você pode pegar o 5.3, certo? E colocar na raiz da cliente, só 5.3. Coloca na raiz da cliente com AX de 20 volumes, coloca e seca o cabelo. Aliás, coloca com uma mais molinho, 1/2, tá? E coloca na raiz da cliente. O 3 vai aparecer, o 3 vai ficar ali. Vai cobrir o branco? Não, 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 vai ficar uma transparência. Após secar o cabelo, coloca o 5.0 e o 5.1 e o 5.3 novamente. E aí vai ter uma cobertura total. Ou usa o 7.34, 7.43, que é uma cor intermediária, tá? Que é a cor que fica centralizada de fundo de clareamento entre, aliás, é a cor que vai abrir o fundo 5, né? Devolve aquele pigmento quente pro cabelo, pré-pigmentando. Pode ser com água morna? Cobertura de branco não. Por que que não? Porque eu preciso de um levantamento cuticular. A água morna relaxa a cutícula. Relaxar a cutícula não tem nada a ver com levantamento cuticular, tá? O relaxamento cuticular é bom para tratamento, para tonalização. Mas para cobertura do branco eu preciso de algo mais agressivo, algo mais forte. Então eu uso AX, sim, de 20 volumes. Faço a pré-pigmentação mais diluída, seco o cabelo todo com o produto, não tiro o produto, não deixo pausa. Coloco o produto, seca o cabelo da cliente e aí sim coloca o produto, a cor certa, tá? Então, relaxamento cuticular não tem a ver com levantamento cuticular. Tá bom, gente? A gente vai ter muita aula ainda de tratamento, como vai funcionar, enfim, toda essa parte de tratamentos capilares, tá? 160 pessoas aqui com a gente no Insta. Ó, perdi o início, como faço para assistir? Essa aula vai ficar, galera, essa aula bomba, né? Essa aula bomba muito, porque todo mundo gosta de saber sobre cobertura de brancos. Cobertura de brancos é uma incógnita, sim. E eu fico mega feliz, por quê? Porque antigamente era passa base e tudo certo. Não tem nada a ver com passa base e tudo certo. Colorimetria capilar fiel é passa base, nuance e neutralização. Neutralização do cabelo, base para a cobertura de brancos e a cor desejada. Em casos de um cabelo vermelho, de um cabelo acobreado, como que eu faço a cobertura de brancos nesses cabelos, Dé? Eu uso 20 volumes? Vamos entender isso também. Se um cabelo vai ficar vermelho,
Exemplo, a cliente gosta do vermelho intenso, 6,66. É o vermelho coringão, tá? É o vermelho cereja. Para eu fazer um cabelo vermelho em uma cliente, eu uso quantos volumes? Supondo que a gente saiu da base 5, que eu gosto de usar bastante esse exemplo, porque é quase que, né, padrão, assim, muita gente tem cor de 5.0. Quando a gente sai do 5 e vai para o 6,66, mas a cliente tem, supondo, 40% de cabelos brancos, eu só uso o 6,66, né? Não. O 6,66 puro só é utilizado sozinho com oxidante quando se trata de um cabelo igual ao meu. 100% natural, não tem brancos na jogada e tá tudo certo. Aí eu posso usar, ó, X adequada, sai do 5, vai pro 6, 20 volumes, mais 6,66. A OX desbota fundo, a cor revela, a cor aplicada é a cor que vai aparecer, certo? Perfeito, cabelo lindo, tudo certo. Mas o 6,66 não resolve o problema do branco. Ele consegue aparecer caso eu tenha uma base natural, um desbotamento ali de fundo, né? Aí tudo certo. Mas se eu coloco um vermelho sobre o branco, vai ficar rosa. Não vai ficar vermelho, vai ficar rosa. Para a cobertura de brancos, nesse caso, eu preciso do meu amigo chamado base. A base pura, 6.0. O 6.0 cuida do meu amigo cabelo branco e o 6.6 consegue aparecer com a X de 20 volumes. Então, se eu vou fazer um cabelo ruivo, eu tenho que usar 70 e 744? Sim, 70 cuida do branco, 744 aparece. Se eu vou fazer um cabelo vermelho, eu tenho que usar o 666 mais a base? Sim, 666 mais 6.0. Se eu vou fazer um cabelo 556, 565, eu tenho que botar a base mais o 555, 56? Sim, eu preciso usar a base 5 mais 5,65. Por quê? Vai aparecer o 65, mas o 5 cuida do branco, certo? Ele prepara o branco para aparecer a cor fantasia, a cor desejada. Gente, tem muito conteúdo sobre brancos. Essa é a nossa primeira live dos cabeleireiros 10 em 30. 10 em 30 é a nossa marca. Eu quero que você seja, sim, um cabeleireiro 10 em 30. Mas, para você se tornar um cabeleireiro e carregar a nossa hashtag 10 em 30, que representa 10 mil reais por mês, você precisa de método. Isso que eu ensinei para vocês é um método para cobrir o branco. O método